Deus, ele tem sido zeloso, ele tem olhado para a nossa vida com olhar de misericórdia, com olhar de graça. Nós vivemos um tempo complicadíssimo, não é verdade? Mas Deus não nos abandonou, ele continua no trono, governando sobre todas as coisas, cuidando de tudo que diz a nosso respeito, de tudo que envolve a nossa vida. Nós vamos fazer a leitura de um salmo, o Salmo 51, um salmo em que o rei Davi, ele confessa a Deus alguns pecados, ele diz a Deus como que ele se encontrava, ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Deus, com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esta precisa ser a nossa oração todos os dias diante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos orar ao Senhor nesta manhã e buscar a presença dEle, buscar que Ele crie em nós um coração puro e renove dentro de nós e nos dê um espírito inabalável, um espírito firme, um espírito forte, um espírito confiante na presença gloriosa do nosso Deus. Vamos orar? Pai santo e querido, nós estamos aqui nesta manhã, Deus, diante da Tua presença e nós clamamos: compadece-te de nós, ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, em todas as nossas lutas, dificuldades, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos onde nós temos errado, o que temos feito e tem desagradado o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos aquilo, ó Deus, que não vem do Senhor, que não vem da Tua vontade, que não é do Teu agrado. Ajuda-nos a enxergarmos, Deus, aquilo que não exalta e não glorifica o Teu santo nome. Ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos, ensina-nos, ó Deus, os Teus preceitos, ensina-nos, ó Deus, o Teu cuidado, a direção que só o Senhor dá. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós temos, ó Deus, dificuldades, ó Pai, para caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, Deus, clamando a Ti: cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós, ó Deus, um espírito inabalável. Limpa-nos, ó Deus, completamente das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a servi-lo com intensidade, com santidade, com propriedade. Ensina-nos, ó Deus, esses caminhos, pois nós dependemos e precisamos do Senhor, Pai. São muitos os momentos que o nosso coração se sente com medo, se sente apreensivo, ansioso. Ajuda-nos, ó Deus, a servirmos ao Senhor em confiança, em certeza do Teu cuidado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos também fazer uma leitura no outro salmo, o Salmo 93. Ele nos diz e nos fala sobre a majestade de Deus. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila.
O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Firmou o mundo que não vacila, o seu trono é firme desde a antiguidade. Meus queridos irmãos, nós servimos a um Deus que está no trono, um Deus que continua com um trono firme desde a antiguidade. Como disse esse salmo aqui para nós, Ele está nas alturas, e Ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, e mais poderoso do que as ondas do mar. Você alguma vez já chegou ali diante do mar e viu aquelas ondas enormes, ou ouviu aquele barulho das águas, e você em algum momento sentiu algum tipo assim de medo, pavor, ou ficou ali impactado com aquele momento que você estava vendo, aquele grande mar diante de você? A Bíblia está nos dizendo que Deus, Ele é maior, Ele é mais poderoso do que todas essas coisas. Ele é poderosíssimo. Por isso, nós também oraremos nesse instante, vamos agradecer a Deus pelo seu grande poder, nós vamos agradecer a Deus pelo seu grande cuidado, agradecer porque Deus tem nos dado alimento, porque Deus tem nos dado o dia a dia, tem nos dado vida, tem nos dado saúde, né? Tem nos guardado em meio às enfermidades, mesmo quando nós estamos doentes, Ele tem sido conosco. Vamos agradecer porque Ele tem enviado remédio, né? As pessoas têm descoberto os remédios para as enfermidades, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem dado oportunidade a você e a mim de ficarmos mais em casa, de termos esse tempo, de também nos reservarmos, de termos um tempo para cuidar da nossa casa, da nossa família. Nós vamos agradecer a Deus porque nós temos acesso, ainda que à distância, ainda que nós não estamos juntos, coletivamente dentro da igreja, nós podemos coletivamente, online, estarmos juntos. Nós podemos acompanhar mensagens e mais mensagens, momentos de oração e mais momentos de oração, cultos e mais cultos. Louvado seja o nome de Deus, porque nos deu essa condição, porque Ele nos deu esse acesso. Então nós vamos louvar a Deus e agradecer. Nós também vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário essa semana aqui da nossa igreja, nosso irmão Jorge, nossa irmã Maria das Dores Silva, o Jorge no dia 9, a Maria das Dores vai fazer aniversário no dia 11. Nós vamos agradecer a Deus também pela vida desses irmãos. Vamos orar em gratidão ao nosso Deus. Pai santo e querido, nós agradecemos, ó Deus, a Ti, pelo Teu excelente cuidado sobre nossas vidas, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de tudo a nosso respeito. Tem dado alimento, tem dado, ó Deus, a nós a segurança de um lar, de uma família, de uma casa. Tem nos dado tempo, ó Deus, e oportunidade de estar mais próximo dos nossos, de cuidar, ó Deus, da nossa família, de estar, ó Deus, e viver esse distanciamento de outras pessoas, mas de estarmos, ó Deus, juntos com os nossos familiares. Louvado seja o Teu nome pelo acesso que nós temos, ó Deus, um ao outro, através, ó Deus, dos meios de comunicação. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem levantado, Deus, servos e mais servos do Senhor, oportunidades e mais oportunidades de nós Te louvarmos, de nós engrandecermos o Teu nome, de nós sermos, ó Deus, abençoados através da Tua palavra, através do uso, ó Deus, que o Senhor faz dos Teus amados e maravilhosos servos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela equipe que tem se disposto a estar aqui na igreja, a estar junto, ó Deus, preparando todo esse ambiente, todo esse momento. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra que nós recebemos, ó Deus, que fortalece a nossa vida, que fortalece o nosso ser. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do Jorge, louvamos o Teu nome pela vida dele, porque essa semana ele completa mais um ano de vida. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida da Maria Silva. Louvado seja o Teu nome, porque essa semana ela completa mais um ano de vida.
Louvado seja o teu nome, ó Deus, por cada pessoa que completou aniversário nessa última semana e vai completar esta semana. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor dê entendimento, sabedoria e ensine, Deus, a contar os dias para alcançar um coração sábio. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelos remédios que estão à nossa disposição, pelos tratamentos que estão à nossa disposição. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelos profissionais que o Senhor tem colocado à nossa disposição, que sabiamente, ó Deus, cuidam de tudo a nosso respeito. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, ó Deus, pois sem o Senhor, sem o teu cuidado, nós não teríamos nada. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje, lá em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Nós vamos tratar um pouquinho sobre até quando, Senhor. Essa é uma oração que Abacuque faz aqui e que nós também estamos fazendo nesses últimos tempos. Eu estou bem certo de que você tem feito muito essa pergunta. Nós já estamos aí passando de 120 dias ou chegando a 120 dias desde quando tudo isso começou. Todo esse tempo de pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo já passa de 6 meses, né, deste tempo, e talvez você faz essa pergunta todos os dias: até quando, Senhor? Até quando? E Abacuque faz aqui essa pergunta. Nós vamos ler Abacuque capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás. É bem capaz que você se identifica muito com o profeta Abacuque nessa pergunta que ele faz diante de Deus. Sobre Abacuque, nós sabemos muito pouco. Nós podemos deduzir que ele viveu durante o reinado do rei Joaquim, e nós podemos dizer que ele profetizou antes de Jerusalém ser tomada por Nabucodonosor. Ele era contemporâneo de Jeremias, um outro profeta que pregou, e as pessoas não deram ouvidos. Só que a diferença entre Abacuque, Jeremias e todos os outros profetas é que todo o livro do profeta Abacuque é uma conversa de Abacuque, é uma oração de Abacuque direcionada a Deus, com perguntas e dúvidas diante de Deus. O que ele faz é uma conversa com Deus, expondo todas as suas dúvidas. Você se identifica com Abacuque? Você tem vivido um tempo talvez de muitos questionamentos diante de Deus, e é bem capaz que o que Abacuque faz aqui nesse texto também seja a pergunta que está aí no seu coração, na sua vida, você dizendo assim: até quando, Senhor? Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, né, nós vamos perceber que ele não conseguia entender o silêncio de Deus. Ele não conseguia entender o silêncio de Deus perante situações, como ele diz aqui, né? Violência, iniquidade, opressão, litígios, lei frouxa, justiça que não se manifesta. Ele não entendia esse silêncio de Deus. Mas hoje, pela manhã, nós vamos aprender algumas questões a esse respeito.
Nós podemos sim fazer perguntas a Deus em nossas orações e saber e tentar entender os porquês de Deus. Nós podemos perguntar para Ele, mas em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre oração não respondida. Você já teve alguma vez, você já fez algum pedido a Deus durante muito tempo que parece que Deus não estava escutando? Talvez você esteja fazendo isso nesse exato momento, neste tempo que nós vivemos. Talvez você tenha orado a Deus e parece que Deus está indiferente ao seu clamor. Abacuque, ele estava preocupado com a nação de Israel. A violência era comum no meio daquele povo, a destruição, as contendas, a frouxidão da lei, as injustiças, a justiça distorcida. Parece muito com a nossa nação, parece muito com o nosso país. Violência, destruição, contendas, frouxidão na lei, parece muito com o que nós vivemos, parece muito com os dias atuais, com a situação em que nós vivemos, quando muitas vezes vemos a justiça mal empregada, violência no trânsito, brigas em família. Há uma justiça, muitas vezes, que acontece para uma mãe que está passando fome, mas muitas vezes nós não vemos a justiça agindo muitas vezes para pessoas que têm poder aquisitivo. Por isso nós precisamos orar pela nossa nação. Você se preocupa com a injustiça e a violência que acontece no mundo? Com os problemas que tem no mundo? Você tem orado a Deus pelos líderes mundiais, pelo governo do nosso país, pelas autoridades, como a própria Bíblia, ou o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Você tem orado pelos líderes mundiais, pelos governantes, por todos aqueles que estão investidos de autoridade? Abacuque coloca muitas dúvidas diante de Deus. Ele diz assim: por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que tantos desastres naturais? Por que a pandemia? Por que tanta pobreza e tantas pessoas passando fome? Por que tanta gente sem emprego? Por que tanto o ímpio faz e se dá bem, e o cristão muitas vezes sofre? Abacuque levou todas as suas dúvidas diante do Senhor e não teve medo de se abrir diante de Deus. Abacuque nos leva a alguns caminhos importantes. Não tenha medo de expor para Deus as suas dúvidas. Não tenha medo de perguntar para Deus por quê. Não tenha medo de dizer para Deus que você não entende, que você não compreende. Não tenha medo de expressar aquilo que está se passando no seu coração ao Senhor. Como diz o salmista no Salmo 142, 1 e 2, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. A minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. Qual a sua queixa de hoje? O que você precisa derramar diante de Deus? Na presença de Deus, diz o salmista, eu exponho a minha tribulação. Parece muitas vezes, meus queridos irmãos, que Deus não está ouvindo, mas sim, Deus ouve. A Bíblia vai nos afirmar que os ouvidos de Deus não estão surdos, que os olhos de Deus não estão tampados, que a mão de Deus não está recolhida, que Ele pode nos atender. E Deus respondeu à oração de Abacuque. Se você ler todo o livro de Abacuque, você vai perceber que Deus responde. Não da maneira que Abacuque esperava. É bem capaz que Deus já tenha te respondido às orações, mas talvez não da maneira que você espera.
não da maneira que você quer. Deus havia dito para Abacuque que ele ia levantar uma nação forte, uma nação terrível, e que ele ia usar essa nação como castigo contra o seu povo. E Deus estava dizendo para Abacuque que ele era soberano e ele poderia usar qualquer nação para cumprir os seus planos. O que fazia com que o povo de Israel passasse por aquela grande tribulação, por aqueles atos de violência, destruição, contendas, os pecados do povo. Porque as nossas iniquidades é que causam separação entre nós e o nosso Deus, diz o profeta, e fazem com que ele não nos ouça. Por isso, talvez, de alguma forma, as suas orações podem não estar sendo respondidas, porque você precisa confessar pecados. Você precisa deixar pecados, hábitos, vícios, algo que você tem feito e tem desagradado o Senhor. Por outro lado, pode ser que Deus não lhe responda, porque Ele quer algo diferente para você. Não é isso que diz o profeta? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os seus caminhos. Talvez o caminho, a resposta que você pede, o sim que você quer, não é o caminho de Deus, não é o pensamento de Deus, não é a direção de Deus. Por isso, ore também e peça a Deus discernimento sobre esses fatos. Em segundo lugar, Abacuque tinha dificuldade com os métodos de Deus, e nós também temos. A segunda dúvida de Abacuque é: como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar o seu povo? Como que Deus pode usar os que procedem, diz ele, perfidamente? Como Deus pode ficar calado quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1, versículo 13. Porém, Abacuque reconhece, olha lá, Abacuque 1, versículo 12a, aquele que na sua soberania tem todo o direito de fazer o que deseja. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Ele sabe que Deus é justo. Ele reconhece a justiça de Deus. Embora ele não entenda os métodos que Deus usa, e você e eu muitas vezes não entendemos os métodos de Deus, reconheçamos que nós muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus. Abacuque, ele não tinha entendido os caminhos do Senhor, mas ele aceitou a vontade de Deus e expressou com confiança. Abacuque 1, versículo 12a, não morreremos. Você às vezes, do mesma forma do profeta Abacuque, tem dificuldade de entender os caminhos do Senhor. Sejamos sinceros. Nós temos dificuldade de entender a forma de Deus agir, a forma como Ele faz com que a bênção chegue à minha vida, a forma com que Ele faz com que eu seja lapidado, com que eu seja tratado, com que eu possa crescer na presença dEle, com que eu possa dar frutos, a maneira como Ele usa para que eu cresça em confiança. Lá em Isaías 55, 8 e 9, como já citamos, a Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Dificilmente nós vamos entender os caminhos de Deus, a maneira como Ele faz e usa para cuidar da nossa vida, para fazer com que cheguemos onde temos que chegar. Por isso, Abacuque, ele resolveu esperar a resposta de Deus. O capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou aguardar a resposta de Deus diante de todos os questionamentos que eu tenho, diante de todas as perguntas que eu tenho, diante de todas as dúvidas que eu tenho, diante de tudo aquilo que eu estou passando. Eu me colocarei na minha torre de vigia. Você tem coragem de diariamente se colocar na torre de vigia
no momento de oração e aguardar a resposta de Deus? Deus então fala com Abacuque, ou responde a Abacuque, para ele escrever a visão em tábuas bem grandes, para que todos que passassem, por onde passassem, até correndo, pudessem ler. E a mensagem era o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Olha lá, Abacuque 2, versículo 4. Olha o que Deus mandou Abacuque escrever naquelas tábuas. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Foi nesta passagem das Escrituras que o apóstolo Paulo encontrou a prova bíblica da doutrina da justificação pela fé, que você encontra em Romanos 1,17, que você encontra em Gálatas 3,11. O justo viverá pela sua fé. E o que é a fé? É a certeza daquilo que a gente não vê, a convicção de fatos que a gente não está enxergando, aquilo que muitas vezes a gente não consegue apalpar. São certezas que a gente muitas vezes não consegue enxergar diante de nós. O justo viverá pela sua fé. Esse tem sido o texto-chave desde a reforma protestante no século 17. O justo viverá pela sua fé. E talvez nunca houve um tempo em que o povo brasileiro da nossa época e da nossa era, em que a igreja contemporânea precisasse tanto viver pela fé. Você tem sido desafiado, eu tenho sido desafiado a viver pela fé. Em terceiro e último lugar, todas as dúvidas, todos os questionamentos sobre a resposta da oração, sobre os métodos de Deus foram transformados em louvor. Olha Abacuque capítulo 3, versículo 1 a 19, e você vai ver que essa última oração dele é uma oração de louvor. É uma oração de exaltação ao nome de Deus. É uma oração de declaração de que Deus, ele tem a glória, de que a glória de Deus cobre os céus, de que a terra se enche do seu louvor, versículo 3. De que o resplendor de Deus é como a luz, que os raios brilham na sua mão, o seu poder está ali. Ele, o Senhor, é o Deus de todo louvor. Abacuque começou esse livro questionando a Deus, mas terminou com a oração de louvor a Deus. Eis que ele se humilhou diante de Deus, ele entendeu quem é Deus, ele pediu misericórdia a Deus e ele começou a adorar o Senhor. Ele começou a glorificar o Senhor. Ele reconheceu que o poder de Deus e a soberania de Deus sobre todas as nações. Olha o versículo 6 e 7. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, como está fazendo. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Deus é o soberano sobre as nações, Ele é soberano sobre a natureza. Olha o versículo 11 ao versículo 15. O sol e a lua param as suas moradas, ao resplandecer a luz de tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe das casas dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as tuas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir.
alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ele está dizendo: Deus é o soberano, é o poderoso sobre a natureza. Perante Deus, Abacuque confessou: ouve-me, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Olha o versículo 16. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos reconhecer quem é Deus, que Ele é o soberano sobre todas as coisas. E o nosso coração, quando reconhecermos isso, vai entender que, embora nós não estejamos vendo a resposta às nossas orações, embora nós possamos questionar os métodos de Deus, embora nós possamos olhar e dizer: Senhor, por que o Senhor usa isso para me ensinar? Porque eu preciso passar por essa situação para aprender. Senhor, por que eu preciso viver isso para ser lapidado pelo Senhor? Embora nós possamos colocar isso tudo diante de Deus, saiba que todas as nossas dúvidas, elas podem ser transformadas em louvor ao nosso Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Como é que está a sua fé diante de Deus? Sua confiança? Quando você enfrenta situações difíceis, de tribulação, você confia no Senhor como Abacuque confiou? Seus questionamentos, suas dúvidas se transformam em louvor, em confiança. O Senhor se torna a sua fortaleza. Olha lá o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés, diz Abacuque, a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Você é assim? Deus te faz andar também altaneiramente. Deus faz os seus pés velozes como a corça. Ele é a fortaleza da sua vida. Que nesse dia de hoje nós possamos confiar, hoje e sempre, confiar no Senhor. Mesmo quando as coisas aparentemente não têm solução. Mesmo que momentaneamente nós não estejamos ouvindo as respostas de Deus, ou Deus não tenha atendido às nossas orações. Que o testemunho de Abacuque seja também o nosso, em todas as circunstâncias. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Confiança no Senhor. Renove sua confiança, mesmo quando você não tem as respostas às suas orações. Renove a sua confiança, mesmo quando você não entende os métodos de Deus. Faça com que toda a sua dúvida, todo o seu questionamento se transforme em louvor, exaltação, glorificação e confiança no Senhor. Vamos orar mais uma vez e buscar a presença do nosso Deus, na certeza de que Ele tem cuidado de nós e tem sido com a nossa vida. Pai santo e querido, muito obrigado, Deus, por essa manhã, pela oportunidade, ó Deus, de aprendermos através da Tua palavra, de observarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através da oração de Abacuque, através do livro de Abacuque. Deus santo, obrigado, Deus, porque não somos só nós, ó Pai, que muitas vezes temos dúvidas, temos questionamentos. Os teus servos também no passado, ó Deus, enfrentaram dificuldades. Eles muitas vezes questionaram, Deus, o fato de não terem resposta às orações. Muitas vezes, ó Deus, eles ficaram duvidosos a respeito dos métodos do Senhor. Homens fiéis, pessoas fiéis e comprometidas contigo. Ó Deus, nós também, muitas vezes carregamos essas incertezas, esses medos e essas angústias, e nós reconhecemos, Deus, que falhamos, pois Tu és Deus santo, Tu és Deus soberano, Deus,
que não precisa nos dar resposta alguma, pois Tu és soberano. Mas Deus, por misericórdia e graça, por o amor que o Senhor demonstrou naquela cruz do Calvário pela nossa vida, Deus, ajuda-nos a compreendermos a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos os Teus caminhos, os Teus métodos, a maneira que o Senhor usa para falar conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o não às nossas orações, aos nossos pedidos. Nos ajude, Deus, a aguardar com paciência a resposta do Senhor. Nos ajuda a compreender, Deus, que os nossos pensamentos estão muito, Deus, abaixo dos Teus, que os nossos caminhos são muito diferentes dos Seus. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos ajude a compreender com clareza a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos em todo o tempo em Ti. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza do Teu cuidado, Deus. Arranca do nosso peito todo medo, toda angústia, toda dor, todo terror, Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos no Senhor que governa todas as coisas, que é a nossa fortaleza, que nos faz andar velozes como a corça, que nos faz andar altaneiramente. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, pois Tu és o Deus da nossa salvação. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Deus continue abençoando ricamente sua vida, sua família, abençoando esse dia, que seja um dia para você buscar o Senhor com intensidade, com propriedade, com entendimento. Logo mais à noite, às 19h30, nós estaremos juntos novamente, com um momento de louvor, orações e a mensagem que vem da palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que talvez não tiveram oportunidade de nos acompanhar, com amigos, parentes, para que eles também possam renovar a confiança deles no Senhor. Deus abençoe sua vida e até mais.